Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane Monteiro, psicóloga, formada em sexologia e perdas e luto. E hoje eu trago, no meu episódio 12, né, eu trago um tema bem legal, bem importante para as mulheres, né, como tratar a menopausa, né. Esse tema é bem legal, bem interessante, e hoje eu estou apresentando aqui uma amiga minha, que é a Vanessa Santos. Ela é formada ela é farmacêutica, né, Isso. Vanessa? E mais ela também trabalha com a parte de estética, professora, e, gente, ela é muita coisa. Então, assim, ela mesmo que vai se apresentar, que é mais fácil, tá? Então, vamos lá, Vanessa. Doutora Vanessa, né? Porque... Olá, pessoal, boa tarde. Como a doutora Tatiana falou, eu sou farmacêutica, sou formada em clínica, né, especializada em clínica e estética, sou farmacêutica integrativa. E esse tema da menopausa, que é o que nós vamos conversar hoje, que hoje vai ser bate-papo, hoje não é entrevista, hoje é um bate-papo para nós, mulheres. Nós vamos estar conversando sobre a menopausa, que é um tema tão importante, um tema que tem sido muito discutido nas rodas de conversa, nas escolas, com as mães, com as professoras, porque a gente está envelhecendo, mas o nosso principal objetivo é envelhecer e envelhecer bem. E essa parte da menopausa, nós precisamos passar por ela. Então, nós vamos estar aqui hoje batendo um papo muito legal e bem descontraído sobre a menopausa. Você não pode perder. Fica aqui com a gente, que vai estar, maravilhoso. É isso aí. Então, doutora Vanessa, eu também estou passando pela menopausa, né? Porque eu também fiz esterectomia total e eu tenho passado, quer dizer, de pouco tempo para cá, eu tenho passado por várias situações que eu não tinha antes, que eu nem, né? Não conhecia, não né? conhecia. Tudo Embora novo. eu também já estava na perimenopausa, porém, agora parece que agravou mais, né? Por eu ter feito minha cirurgia. E aí, são várias coisas que mudam na gente. Muitas. Pele, né? Pele. Cabelo. Humor. Gente, Memória. Memória minha não tá boa não, gente. Tá boa não. Tá boa não. Entendeu? Então, assim, é complicado. Muito complicado. E é tão complicado, gente, é tão engraçado que agora, no caminho, a gente vindo pra cá, a filha da doutora Tatiana estava no carro, Tatiane, desculpa, estava no carro. E nós estamos nesse período da menopausa. Vocês sabem que eu entrei no carro e só vi quando nós saímos, para você ver como a menopausa faz essas coisas. Não é só com vocês, com a gente também isso acontece. Sim, sim. E olha que eu trabalho com a mente, né? A mente humana. Tenho pacientes, eu preciso. Hoje eu crio métodos para mim, para que eu não fale, né? Com meus pacientes, porque realmente eu tenho passado por situações que às vezes você realmente cai no esquecimento em algumas coisas. E nossa memória falha. E isso gera uma certa frustração. Muito. Né? E aí, o que você pode falar um pouco pra gente, assim, isso também acontece com você? Sim. Ou como que você lida com isso? Acontece. Eu não tive muitos os sintomas, né, da menopausa, porque a gente entende a menopausa, porque na menopausa a realidade é quando realmente se cessa a nossa menstruação. Mas a menopausa, ela começa, muitas pessoas acabam não sabendo sobre isso, mas a menopausa, ela começa com 10 anos de antecedência, que é o que a gente chama da perimenopausa. Isso. A gente pode ver que amigas nossas que são 10 anos mais novas, já existem alguns sintomas, como, por exemplo, essa névoa na memória, um cansaço, uma fadiga que não existia, começa a ter baixa de libido, começa a ter esquecimento. Às vezes, na perimenopausa, você já começa a ter aqueles calores, que é o que mais se fala na menopausa, né? Mas não é só isso. A menopausa não está só relacionada aos calores. Elas têm outros, N fatores. Sim. Existem 150 sintomas da menopausa. Porque cada sintoma ele vai desencadeando o outro. Se a gente disser 150 sintomas,
sintomas, existem sintomas que, através desses sintomas, eles vão desencadeando outros sintomas que a gente consegue mais ou menos calcular nos 150 sintomas. E essa fase, ela é muito complicada, porque enquanto a gente não está vivendo aquela situação, a gente acha que, não, isso é normal, isso acontece, tá chegando a idade, muitas pessoas falam assim, tá chegando a idade, mas isso já começa a acontecer com 10 anos de antecedência, e isso vai trazendo umas certas frustrações. E quando chega na menopausa mesmo dita, isso é uma frustração muito grande, porque coisas que não aconteciam quando nós éramos mais novas, começam a acontecer, principalmente quando a gente começa a se olhar no espelho e não se reconhece mais. Sim. Porque há uma mudança no nosso corpo que não existia antes. A gente estava conversando, quando a gente estava vindo, eu e a doutora Tatiane, a gente estava falando da nossa mudança de corpo de pera para corpo de maçã. Você era aquela mulher que tinha um corpinho bonitinho, violão, daqui a pouco... Cintura. Daqui a pouco você começa a ter uma barriga que não existia. Sim. Um culote que não existia, aquela gordurinha do sutiã que ela não existia, e parece que ela chega do dia para a noite, mas ela não chega do dia para a noite, ela vem acontecendo com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, mas a vida é tão corrida que às vezes a gente até esquece. Sim. E quando a gente olha de verdade, que a gente para se olhar no espelho, a gente vê que o corpo mudou totalmente. E aí sim começam as frustrações. E a senhora, como psicóloga, sabe melhor do que eu, porque a mente ela começa a te sabotar. Porque quando você olha, você começa a não se achar mais interessante, você acaba não se achando mais mulher, que você começa a se olhar e dizer assim, será que meu parceiro, meu marido, meu namorado ainda vai ter o mesmo interesse que tinha antes, porque o corpo muda totalmente. E em algumas mulheres isso é tão frustrante que elas acham que a vida parou ali. Mas, gente, a vida não para na menopausa. A vida, isso é uma fase, mas a menopausa também ela pode ser vivida de forma maravilhosa, sem frustrações. A gente só precisa aprender a viver todas as fases. Exatamente. E aí eu digo muito, porque eu trabalho muito com luto, né? E eu até fiz uma palestra um dia desse lá em Rio das Ostras. E aí a gente fala como luto simbólico, né? Porque o que é o luto? Quando você perde algo, né? Você perdeu você sente assim, eu perdi minha juventude, né? E aí você entra em outro processo. Só que quando você perde algo, você ganha outro. Ganha outras expectativas, outra realidade, né? E aí a gente começa a lidar com aquelas realidades, expectativas diferentes, distintas, né? E aí tem muitas mulheres que paralisam nessa fase. Falam, poxa, e agora? Eu não sou mais aquela mulher, e o meu corpo não é mais o mesmo. Então isso acaba mudando tudo, não só o corpo, como a mente, né? E aí a mente daquela pessoa fica total, assim... Sem sintonia, né? Sem sintonia. Então, é muito importante nós entendermos que isso é um processo, porque o luto, todos os lutos, é um processo, né? Então, e vai passar, né? E vai passar, exatamente. Isso é muito importante a gente passar isso para as mulheres, né, que estão passando nessa fase. E que eu estou te falando por mim também, né? Porque eu estou vivendo isso. E aí, como eu também fico frustrada, às vezes eu fico, caramba, é só um processo, isso vai passar. Eu vou ter que aprender a lidar de uma outra forma, né? Antes talvez eu não precisava, não ia precisar talvez ler alguma coisa para lembrar, né? Gente, eu tenho que botar aqui, anotar, porque senão eu vou esquecer. Verdade. Entendeu? Então, hoje eu preciso fazer isso. E eu tô tentando agora me adaptar a essa nova realidade. Porque antes minha cabeça não sabotava. Não sabotava. E hoje sabota. Mas, como a gente está falando, são fases que elas também têm coisas a nos mostrar, coisas para a gente aprender. Porque se a gente ficar, como você falou, vivendo aquele luto, vivendo esse luto simbólico da menopausa, porque eu não tenho mais a mesma virilidade que eu tinha. Sim. Eu já não tenho aquele mais vigor que eu tinha. A gente vai acabar se enclausulando, ficando num casulo, sem necessidade. Porque a partir do momento que a gente aprende a viver essas fases, é igual na fase do luto, porque o luto ele precisa ser
vivido, porque senão, mais pra frente, a pessoa, ela acaba voltando e não conseguindo se ressignificar. Isso. A menopausa também é do mesmo jeito. E isso é muito interessante quando nós somos casados, quando nós temos os nossos parceiros, que os homens também entendam isso, porque existem fases das mulheres que os homens, eles precisam ser parceiros. Eles precisam entender essa fase, porque essa fase da menopausa você vai ter esquecimentos. Essa fase da menopausa, o seu corpo vai ficar diferente. Você não vai querer colocar aquela roupa e às vezes o marido fala assim: ai, mas o que tem? Tá bonita. Mas pra você não tá bonita. Pra você aquela roupa já não veste tão bem igual ela vestia antigamente, mesmo que seu marido, seu parceiro esteja dizendo: gente, você tá linda, mas na sua mente isso não tá aparecendo, porque o espelho não tá dizendo isso pra você. Sim. E isso, os maridos, os parceiros, eles também precisam entender isso, que é uma fase. E essa fase de ajuda é muito importante, porque quando há essa parceria, é muito mais fácil a gente passar por ela. Quando há essa parceria, há esse cuidado e esse entendimento que aquela fase é uma fase um pouco mais complicada, que a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ter informações. Por isso que esse bate-papo, ele é muito bom, porque as mulheres vão saber, os homens vão saber que essa fase, ele é uma fase que passa, mas a gente pode passar por ela de forma saudável, através de mudanças de hábitos, porque às vezes a gente está passando por essa fase, mas a gente não quer mudar hábitos, e hábitos precisam ser mudados. Como, por exemplo, um dos hábitos principais, que é o sono, que a gente estava conversando sobre isso. Nossa. Na menopausa, 3 horas da manhã você está acordando. Tô você acordando. Nunca acordou 3 horas da manhã. Exatamente. Mas você passa a acordar 3 horas da manhã. Mas existe umas formas, algumas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, tomar chá. Chá relaxante, um chá, você passar numa casa de ervas, comprar passiflora, comprar melissa, camomila, fazer um chazinho antes de dormir, botar aqui, tomar banho, aquele banhinho quente, botar uma música no banheiro, uma música calma. A terapia do sono, aquela né? terapia do sono, para poder relaxar, para que seu corpo relaxe, para que você consiga dormir. Porque quando a gente não dorme, esse sono, quando ele é interrompido, durante o nosso sono, existe o que a gente chama de ciclo circadiano. E é nesse ciclo circadiano que a gente consegue fazer todo o reparo do nosso corpo. E existe um reparo que ele é feito durante a madrugada. Quando esse sono é interrompido, esse reparo também ele é interrompido durante a madrugada. Por isso que quando a gente acorda com um cansaço extremo, uma mente que parece que a mente trabalhou a noite toda. A noite toda ela ficou trabalhando. Por quê? Porque esse interromper do sono, a gente interrompe todo o nosso ciclo, a gente interrompe toda a manutenção do nosso corpo. Sim. Então, essas estratégias de um banho quente, uma aguinha, uma chazinho, música relaxante, um chazinho, apague todas as luzes, porque o quarto não pode ter luz, porque a sua mente, quando chega, a nossa mente, ela entende o nosso corpo que a partir das 16 horas, 16h30, começa a produção de melatonina, que é esse hormônio que leva ao relaxamento, ao sono. Quando há uma luz, há alguma coisa que chame a atenção, o cérebro ele vai ficar em alerta. Porque significa para esse cérebro que você precisa estar em alerta, que a qualquer momento você precisa agir. Sim. E quando o quarto está no escuro, quando não tem essa luz, ele entende também que chegou o seu momento de relaxar. É, verdade. Então, são estratégias que a gente pode usar na menopausa para que a gente tenha um sono tranquilo, um sono gostoso. Vai ser fácil? Não. Vão ter noites que você vai acordar e tá tudo bem. A gente não precisa ficar se martirizando, a gente não precisa ficar o tempo todo se culpando porque a gente chegou na menopausa. Exatamente. É uma fase. É uma fase. E vai passar. É verdade. E fora, né, além dessa fase do sono, ele também dá muita irritabilidade, né? Muita. Nossa. Muita. É coisa de doido. Assim, muita. Tem coisas que eu me irrito com coisas pequenas. Depois eu vou ver, eu falei, caramba, eu me irritei com coisas pequenas. Isso. Porque eu não tive um sono bem. Né? Não tive porque um se a gente não dorme bem, a gente não dorme bem, irritada. aí tem que acordar, aí tem filhos porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí tem casa, tem trabalhos, né, nossos trabalhos e tal. E aí, às vezes, tem coisa e aí a gente acaba descontando em quem é mais próximo da gente, né? Em quem você vai, assim, ele vai entender, né? Então tá tudo bem, né?
E aí, geralmente, no nosso cônjuge, né? É verdade. E aí, quem tá mais próximo de filho, você, ou o tiver filho, o que tiver perto, né? E aí, é desse jeito, sabe? Isso aí é muito complicado, porque tem hora que nem eu, às vezes, nem eu me aguento. Não se aguenta. É isso. E essa parte é bom a gente conversar sobre isso, porque essa é uma parte fisiológica. A gente pode amenizar, mas isso vai acontecer, mulheres, isso vai acontecer, maridos, isso vai acontecer, namorados, isso vai acontecer com a sua parceira, com a sua esposa, porque o que acontece? O nosso corpo, a gente tem os nossos estrogênios, que são os hormônios femininos. Isso. E quando a gente chega nesse período da menopausa, da perimenopausa, esses hormônios, eles começam a ter um declínio. E esse declínio, eles levam a uma inflamação, a estrona, o estradiol, se eu não me engano, que é a estrona ou estradiol, me fugiu a memória, mas depois a gente coloca lá embaixo no chat para vocês poderem ver direitinho. Ele causa uma inflamação no nosso cérebro. Por isso que há essa irritabilidade. Quando há esse declínio é o estrogênio mesmo, quando há esse declínio do estrogênio, há essa inflamação no cérebro. Então, há essa irritabilidade. Por isso que a gente fica irritado e por isso que essa névoa também, essa perca de memória. Por causa dessa baixa desses hormônios. Então, os hormônios, eles começam a cair, eles começam a ter esse declínio. E a gente pode perceber que isso começa a partir dos 10 anos antes de chegar a menopausa. Então, a gente vai ver que a partir dos 35, a gente começa a ter essa irritabilidade que a gente não tinha antes. De repente, alguma coisa que a gente fala é um estopim. Ou a gente esquece coisas básicas. Sim, que a gente faz do dia a dia, que de repente a gente fala assim, gente, mas eu fazia isso com tanta facilidade. Porque essa queda hormonal já vem acontecendo. E então isso já são sinais que a menopausa está chegando. E o corpo já vai sinalizar para que a gente comece a se preparar. E como a gente começa a se preparar? Fazendo as suplementações. As suplementações, elas são muito importantes para isso. Mulheres, a partir dos 35 anos, elas precisam fazer suplementação de ômega 3, de magnésio, de NADH, de vitamina B12, de vitamina D, que hoje em dia a gente fala vitamina D, mas a vitamina D ela já mudou essa nomenclatura, mundo, né? Porque ela passou a ser chamada como hormônio D, porque a vitamina D ela está ligada, intimamente ligada a vários processos do nosso corpo. Não é só a parte óssea, mas ela está intimamente ligada à nossa parte cognitiva. Ela está ligada à nossa parte de imunidade, na nossa parte de muscular. Então, a vitamina D, ela mudou a nomenclatura para hormônio D. Então, são suplementos que as mulheres elas precisam fazer a partir dos 30 anos. Sim. E que muitas vezes não é nem falado, não é nem dito sobre isso. Se fala muito de reposição hormonal, que isso também é importante. Nem todas as mulheres vão poder fazer reposição hormonal. Sim. Por causa de histórico familiar de câncer, ou essa mulher já teve câncer, mas não é por isso que ela vai deixar de ser cuidada, ela pode fazer as suplementações. Por quê? Os hormônios, existem precursores. O que são esses precursores? São aquelas vitaminas, aqueles aminoácidos que vão ajudar na produção. E a partir do momento que a gente suplementa de forma correta, a gente ajuda nessa produção. Então, a gente consegue dar um bem-estar para aquela mulher através da suplementação, sem que ela precise passar pela reposição, porque em alguns casos não vai poder ser feito isso. Mas ela não precisa deixar de se cuidar. Como fitoterápico, como o Simifuga, é um fitoterápico maravilhoso. Amora, a gente pode, esses calorões... Amora é bom. Calorão, né? Amora, né? Eles vão melhorar esses calorões, até porque já existem vários estudos que esses calorões a gente precisa controlar e tentar amenizar esses calorões, porque toda vez que a mulher sente esses calorões, principalmente esse calor da cintura para cima, na maioria das vezes, mas existem mulheres que sentem calores terríveis nos pés. Sabia disso? Não sabia. Nos pés eu nunca senti, não. Ainda bem. Tem mulheres que sentem calores terríveis nos pés. Nossa. E sentem calores também, muitos calores na vagina.
Ao invés de sentir daqui para cima, sente esses Sente, calores então. nos pés, em outros lugares. E isso são sintomas da menopausa. E por que a gente precisa ter esse cuidado? Porque toda vez que acontece esses calorões, existem microlesões cerebrais. Por isso que a gente tem visto tanto casos de mulheres tendo AVCs, tendo infartos a partir dos 40 anos, por causa disso. Por causa dessas microlesões que acontecem no cérebro e por causa desses calorões. Por isso que a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente evite esses calorões. Sim. E as suplementações, elas são são maravilhosas e elas são essenciais nessa fase. Sim, sim. Eu até, já voltando aqui na minha cabeça aqui, que eu tenho pacientes quando chega no meu consultório, que começa lá, eu vejo que é 50 a mais ou 45 a mais, né? E aí elas vêm com o diagnóstico, eu tô com depressão. Elas já se diagnosticam, né? Já chegam lá com o diagnóstico já, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, mas elas já sabem. Eu tô com depressão, eu estou me sentindo ansiosa, né? Aquela questão da ansiedade, tudo. E aí eu sempre pergunto, você foi ao seu médico? Porque também é tudo muito ligado, né? Muito. A cabeça, o corpo fisiológico, né? Biológico, mente, tudo. Espírito. Exatamente, espírito, tudo. Então, assim, eu falo sempre pra ela, olha, faz o seguinte, procura também um médico, nós vamos aqui tratar a sua cabeça, nós vamos fazer uma terapia legal, né? Eu gosto muito de trabalhar com terapia do esquema, porque trabalha muito com emoção, cognição e comportamento. E aí, eu sempre falo, procura também um médico, façam seus exames, traz até para eu ver também, eu dou uma olhada, entendeu? Eu sempre gosto de olhar, porque quando eu consigo identificar que talvez algo ali não é só mental, né? Ali ela está numa frustração e um sofrimento que é o corpo dela que está gritando. Claro que tem mulheres que já têm transtornos, e isso fica muito acentuado quando está na menopausa, tá? Pessoas que já têm transtornos de depressão, ansiedade, entendeu? Então, isso já gera também quando entra na menopausa, já fica ainda mais latente, ainda mais né? acentuada, né? Então, eu sempre falo, gente, tu tá acompanhando? Tá com algum médico te acompanhando? Já viu suas vitaminas, né? Isso. Isso é muito importante. Muito importante. Porque isso aconteceu comigo também. Eu tava com baixa de vitamina B12. Isso. Menina, B12, quando tomei uma injeção, fiquei doida. Fiquei outra pessoa. As pessoas, elas não têm essa noção que a vitamina B12, a vitamina D e o ferro, eles estão intimamente ligados com a nossa parte neuronal. Você pode perceber que pacientes, eu não sei se você trata pacientes idosos também, mas você pode perceber que paciente idoso faz muito uso de omeprazol. Ah, sim. Todos eles, quase. A maioria. Porque o omeprazol, ele tem um tempo específico para ele ser usado. Se você olhar na bula, o omeprazol ele tem um tempo específico. A não ser que o médico, por algum problema intestinal daquele paciente, que aquele paciente ele precisa fazer o uso contínuo, o médico vai prescrever, mas o médico vai estar sempre avaliando e pedindo exames. Mas na maioria dos casos, os pacientes eles tomam por conta própria. E você pode reparar que os seus pacientes idosos, eles têm, na maioria dos casos, eles têm memória péssima ou Alzheimer. Por quê? Porque a vitamina B12, ela faz essa produção da nossa bainha de mielina. E quando a gente faz o uso de omeprazol ad eterno, sem uma orientação médica e sem ficar acompanhando a vitamina B12, esse paciente tem uma baixa de vitamina B12 muito grande. Por quê? É no nosso estômago que essa vitamina ela vai ser absorvida por causa da nossa produção, né, de suco gástrico, do ácido gástrico. Sim. E quando a gente toma o omeprazol, a gente diminui essa produção de suco gástrico. Se a gente não tem produção de suco gástrico, a gente não tem como o corpo pegar nos alimentos aquela vitamina B12, principalmente nas carnes vermelhas, pegar a vitamina B12 para ela retirar dessa carne vermelha e ela absorver essa vitamina B12, porque isso é feito através do suco gástrico. Se o suco gástrico ele não é produzido porque eu
tomo inibidores da bomba de prótons, que é os prazóis da vida, esse paciente ele vai ter baixa produção de baía de mielina. Baixa produção de baía de mielina, a gente tem muito mais índice de Alzheimer, falha de memória e depressão. Então, eles estão intimamente ligados, não só a vitamina B12, como a vitamina D, que eu falei, que ela está ligada à nossa cognição, à nossa memória. Então, essas vitaminas, elas são essenciais. E quando chega na menopausa, como você falou, mulheres que já têm uma tendência à depressão, que elas têm essa baixa de vitamina, fica muito mais acentuado. Por isso que é um trabalho multidisciplinar. Não é um trabalho só meu como farmacêutica, não é um trabalho só seu como psicólogo, não é um trabalho só do geriátrica ou do endócrino, é um trabalho multidisciplinar, porque nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. É verdade. Então, a gente precisa cuidar da tríade. Então, às vezes, a gente fala, você também, eu sei que você fala isso no seu consultório, vai buscar uma religião. Porque quando você está com o seu espírito alegre, o espírito alegre, ele formoseia o rosto. Uma pessoa, quando ela está alegre, ela tem todo o seu corpo, ele fala, o seu corpo fala, acaba falando para si. Então, é a tríade, é cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do espírito. Porque a tríade, ela precisa estar bem. Se o corpo não estiver bem, a alma e o espírito pode até estar, mas o corpo, se ele não estiver bem, ele vai falar. Se o corpo estiver bem, mas a alma não estiver, você sempre vai estar triste, mesmo que o corpo esteja sarado, bonito. Porque precisa estar tudo em sintonia. Tudo em sintonia, né? Cabeça, né? Tudo. Porque eu vejo muito, sabe? Muita gente que cuida muito do corpo, né? E aí até vira um tipo de transtorno, né? De estereótipo, né? Que não consegue se enxergar. A gente até está no mês agora, né? de junho, que é o mês do transtorno alimentar, né? E as pessoas só associam também o transtorno alimentar com gordura, a pessoa comer muito. Não. O transtorno alimentar tem gente que não come nada. Que tem a anorexia nervosa, que é um dos transtornos alimentares que mais matam, tá? É a anorexia nervosa. Então, a pessoa deixa de comer, então, é tudo na cabeça, né? Então, você tem que estar com o corpo, né? Com o corpo bem, o corpo saudável. Não quer dizer um corpo malhado. Não quer dizer uma pessoa, né, que esteja totalmente malhadão. Porque, às vezes, aquela pessoa que está malhando, ela está tomando um monte de hormônios que não cabe, né? Não cabe. E a gente viu isso naquele rapaz, um rapaz novo. Ele tinha vários seguidores nas redes sociais dele. Ele era bem, eu não me recordo o nome dele, mas era um rapaz novo, 23 anos, se eu não me engano. E ele morreu por causa disso, porque por causa desse transtorno, porque ele sempre, a mãe dele falou isso numa entrevista, que ele dizia para ela que ele ia ser muito forte. Muito forte. E ele realmente, ele era muito forte, bonito, um corpo muito bonito. Ele competia, ele passou a competir, mas por causa dessa fissura, por ter um corpo perfeito, ele acabou fazendo uso ele estava fazendo uso de anabolizantes, porque existem pessoas que estão sendo acompanhadas com médicos, que elas fazem doses acompanhadas de anabolizantes, porque isso se faz, e isso é normal no meio dos atletas, mas eles têm um acompanhamento de uns médicos esportistas, eles não fazem de qualquer jeito, porque existe as doses certas, o tempo certo que eles vão fazer uso, alimentação certa também para acompanhar. Nutricionista, eles têm psicólogo, eles têm uma gama de profissionais cuidando deles. Mas existem pessoas que fazem por conta própria. Esse rapaz não, ele tinha um treinador, só que ele estava fazendo uso. Inclusive, ele foi o que saiu, que acho que a causa-morte foi, ele teve se eu não me engano, uma baixa de glicose, porque ele fez uso da insulina. Existe o uso da insulina também controlada. Os médicos fazem esse uso junto com os médicos desportistas para o pessoal que treina. E ele fez uma dose que não era para ele ter feito, e o treinador dele, o médico, não sabia. Entendi. Porque ele fez queria, por conta própria, né? Ele queria ultrapassar o que ele já estava fazendo, porque ele queria ter resultados rápidos. Porque a pessoa acaba não se reconhecendo mais, como você falou, quando se olha no espelho. Isso. E isso é muito ruim. A imagem distorcida, né? Imagens distorcidas. Isso aí. Isso tem muito, né? E eu vejo isso até em jovens meninas, tá? Isso aí tem acontecido muito, já estudos que eu vi da Fiocruz, né? Muitas jovens
por conta da rede social, de você ter uma popstar, de você ter uma pessoa que você se espelha, né? Nossa, aquela dali é linda, a Virgínia é linda. Então, ela tem um corpo perfeito, né? Mas, assim, ainda mais quando você já é uma adolescente e que você tem a tendência já, ainda não está com a personalidade ali, formada, tem a tendência de seguir algo, né? De seguir alguma coisa e ainda não se sentir total assim, igual a gente já tá, nós já estamos um pouco calejada, né? Mas mesmo assim ainda tem muitas mulheres, tá, que se espelham na rede social e ficam em depressão e porque ficam querendo ser aquela pessoa que ela não vai conseguir ser. Exatamente. E acaba trazendo transtornos e uma depressão porque você total. Fica olhando a vida do outro, igual a gente costuma dizer que o quintal do outro, a grama do outro é melhor do que a sua. Exato. Porque a gente precisa ver a nossa realidade. E na menopausa acontece muito isso, porque às vezes você olha para uma, gente, mas ela tem 50, mas ela não tá igual eu. Ela tem 45, mas olha a vida dela. A gente precisa entender a nossa realidade. A nossa realidade, como a gente pode melhorar dentro da nossa realidade. Isso. Porque às vezes eu falo sobre suplementação, mas a suplementação talvez não seja para todas. Em relação a custo. Sim. Porque às vezes uma pessoa ela é de baixa renda, ela não vai conseguir fazer uma suplementação que uma outra paciente vai fazer, mas é por isso que ela não vai ser cuidada? Por isso que eu não vou cuidar dela? Não. Ela vai fazer a suplementação de uma outra forma. Ao invés de fazer as suplementações injetáveis, ela vai fazer uma suplementação de via oral, os manipulados, que são mais acessíveis. Mas o que ela pode fazer por conta própria? Mudar a alimentação. Ela não tem como estar sendo acompanhada pelo nutricionista, mas todo mundo sabe o que pode e o que não pode comer. Sim, é verdade. E as pessoas ficam jogando a culpa no outro. Porque eu não tenho dinheiro nesse momento para pagar um nutricionista. Mas você não precisa pagar um nutricionista, porque você sabe, se você comer açúcar em excesso, isso vai fazer mal. Você sabe, se você comer gordura em excesso, isso vai fazer mal. Você não precisa de um nutricionista. Um nutricionista, ele vai te orientar em relação à sua alimentação, porque nós precisamos. Isso, a quantidade, né? Se a gente tem condições, sim. Eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu não tenho uma nutricionista lá no consultório. Mas quando eu chego uma paciente que eu trato de emagrecimento, eu tenho uma nutricionista para indicar. Você vai nessa nutricionista aqui. Você não tem nutricionista? A pessoa fala, não. Então, você vai nessa nutricionista daqui. Ela vai cuidar de você. Porque você precisa de uma alimentação correta. Ensinar a comer, isso daí você, como psicóloga, a gente pode fazer, porque a alimentação. Agora, prescrição é diferente. Da quantidade, isso o nutricionista precisa fazer. Agora, a orientação, e isso daí as pessoas sabem. As pessoas querem, às vezes, ser carregadas no colo. É verdade. Porque quando eu passo a responsabilidade para outra, é mais fácil. É muito mais porque fácil. Eu tiro a responsabilidade de mim, mas a responsabilidade é minha. Porque se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar. Ela pode ter as melhores condições de pagar os melhores nutricionistas, de pagar os melhores médicos, de ter os melhores profissionais da estética, da educação física, mas se ela não quiser mudar, não adianta. Exatamente. E são caminhos simples que a gente pode fazer, como, por exemplo, melhorar o sono. Fazer essa terapia do sono, melhorar a sua forma de dormir. Às vezes a gente está no celular meia-noite, 1h da manhã. Como o cérebro vai parar? Aí você não quer acordar 3h da manhã se você já tem uma predisposição por causa da menopausa? É isso aí. Você não quer se alimentar bem porque na menopausa a gente acaba tendo esse acúmulo de gordura na barriga. E esse acúmulo de gordura vem trazendo também essa gordura visceral, que ela é perigosíssima. Porque a gordura visceral ela está intimamente ligada aos fatores das doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E na menopausa, esse risco aumenta. Aumenta. Até porque existe essa proteção que o fígado tem do hormônio, que na menopausa, pelo hormônio, pelos estrogênios estarem diminuídos, essa proteção que o fígado tinha como uma barreira, ele já não tem mais. Então, pra gente, mulheres 40 a mais, isso acaba ficando mais complicado. Porque o aumento da gordura visceral é maior, o acúmulo de gordura abdominal é maior, a intensidade, a resistência insulínica também começa a ficar maior, porque
Porque a partir dos 35, as mulheres 40 a mais, elas têm uma resistência insulínica muito maior. Por isso que há uma dificuldade da gente emagrecer também. Perder peso, é verdade. Perder peso por causa da resistência insulínica. E são coisas que a gente, com mudança de hábitos, a gente pode melhorar. Sim. Através da alimentação, fazer atividade física, ninguém quer fazer atividade física. Nós somos privilegiados. Eu falo isso para minhas pacientes. Eu morava no Rio. Para quem morava no Rio, não tinha essa facilidade que nós temos, como quem mora em Rio das Ostras, Macaé. A gente tem a praia, que a gente pode, na beira da praia, fazer uma caminhada, mas ninguém quer. Todo mundo quer começar pelo mais difícil. Ai, não, porque amanhã eu começo a academia. E nunca começa. Podia já fazer uma caminhadinha, né? Botar um tênis. Vai é. levar o filho na escola, sai da escola, volta, passa na praia, vai trabalhar, é pertinho. Quando sai do trabalho é cansativo, a gente entende isso, mas vai trabalhar, bota o tênis. Vai trabalhar fazendo a caminhada, porque o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer. A gente não pode ficar esperando que o outro faça pra gente, porque é a nossa saúde. Toda vez que a gente se olha no espelho, a gente tá pior. Aí vem vindo a depressão, vem vindo a falta do autocuidado, porque se você olha, você não tá gostando do que você tá vendo, você acaba dizendo, ai, deixa pra lá. Aí você começa a se sentir também não desejada, porque você fica pensando, ai, se eu tô achando assim, o que meu marido tá achando? Exato. Aí começa a vir todas aquelas frustrações, começam a vir todas aquelas rejeições, que a gente não precisa passar por isso se a gente começar a fazer o básico. É um ponto até que eu queria chegar, que é sobre a sexualidade, né? O sexo em si. Ele também tem que ser... por que tem que ter acompanhamento médico também, né? Porque... realmente, você fazer uma reposição, isso tudo muda um pouco da nossa... Claro que o médico vai ver cada um, né? Mas, assim, a gente conseguimos mudar o nosso estilo, né? De viver, de tentar... como eu vou te falar assim, tentar se motivar. Se motivar. É uma motivação, né? Uma questão de motivação, de autocuidado. E aí tem essa questão sexual. Por quê? A questão sexual, você já perde um pouco do libido. Perde. Na menopausa, né? Então, você tem que ter esse cuidado de você realmente... Talvez você fazendo uma atividade física, ela já te dá uma melhora. Dá uma melhora. Entendeu? Você já se sente melhor para poder... Porque você começa a liberar os hormônios do prazer. Do prazer, exatamente. Serotonina, ocitocina. Isso começa a dar prazer. Às vezes umas amigas falam, eu não sei que prazer é esse, malhar. Eu falei, gente, começa. Porque o problema é que a gente não quer começar. A gente precisa começar. É chato? Gente. Às vezes, eu falo isso para meus pacientes. Nós somos adultos. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que nós precisamos fazer. A gente fala na psicologia que é o adulto saudável. É o adulto saudável. A gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que precisa. Nós somos não adultos. Criança mimada, né? Não é criança mimada. Isso aí. Então, a atividade física, na nossa idade, não só na nossa idade, mas a atividade física ele é essencial. Principalmente para as mulheres na menopausa. Por quê? A perca de músculo, né, a massa muscular, isso vai afetar principalmente também na nossa mobilidade. A gente começa a ficar com fraqueza. Você começa a ficar com aquela fraqueza, aquele desânimo, fraqueza nas pernas mesmo. Porque a musculação é ela que vai te trazer musculatura novamente. É o que a gente chama pacientes sarcopênicos. Na menopausa, muitas mulheres estão ficando sarcopênicas, porque elas têm gordura, mas elas não têm músculo. Sim, sim. E a sarcopenia é uma doença. E ela precisa ser cuidada. E na menopausa isso acaba ficando muito mais agravado. E estudos já falam que a musculatura das nossas pernas, elas vão ativar o nosso cérebro. Hoje mesmo eu conversei isso com a minha professora de educação física lá da academia. Ela falou justamente isso. Ela falou, olha, Tatiane, a melhor atividade que você possa fazer é para as tuas pernas. Porque é o que vai te sustentar quando você estiver mais velha, né? E assim vai. Você tem que sustentar o teu músculo nas pernas. Sempre fazer agachamento, né? Agachamento. Fazer aquela leg ruim, pesada. É horrível. Bota não sei quantos quilos, quase morrendo. Porém, hoje eu fiz bastante. Mas é horrível, mas tudo bem, né? Vou fazer o quê, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Se for para melhoria, né? E se for para ativar
meu hipotálamo também, porque a nossa cabeça que é onde fica o prazer, né? Onde for. Então, isso é importante. Por quê? Porque até mesmo para chegar no prazer sexual, você tem que ter desejo. Se você não tem desejo, você não tem excitação. Então, é tudo um processo. É tudo um processo. Um processo. E outra coisa também que, às vezes, as mulheres... Existem mulheres mais velhas. Hoje em dia, nem tanto. Porque a sociedade ela está mais aberta a esse assunto. Mas, antigamente, existiam mulheres que tinham relação e não tinham mais prazer. Porque a menopausa traz essa secura. Isso. E, às vezes, por vergonha de falar, de conversar com o seu a companheiro, dor no ato no, sexual também. E estava deixando, mas existem lubrificantes hoje que as mulheres podem comprar, pode ver com o médico para poder prescrever. O médico que não quiser perguntar ao médico, tiver vergonha, na farmácia tem, gente, não é vergonha isso. Não é um tabu mais, Não é um tabu mais. Os maridos também, os companheiros também, eles precisam entender sobre isso, porque na menopausa você perde essa lubrificação ela diminui. Em algumas mulheres isso não acontece, mas em outras acontece. Acontece na maioria dos casos nas mulheres que têm muitos os sintomas, né, da menopausa. Sim. Então isso acaba acontecendo. Outras mulheres não, que não passam pela maioria desses sintomas da menopausa, acabam passando pela menopausa sem nem sentir. Acaba passando, às vezes tem um calor, às vezes tem um esquecimento. Como a gente estava conversando, às vezes a gente tem um esquecimento. Mas essas outras fases a gente não passou, ainda não está passando. Pode acontecer? Pode. E não tem nada demais isso. Sim. A gente precisa entender e tirar esses tabus, porque mulheres estão deixando de viver a plenitude por causa desses tabus. Deixando de ser felizes, deixando de conversar isso com seus companheiros, e os companheiros deixando de saber, porque na maioria das vezes eles não sabem, não pode ajudar. Se a gente não sabe, a gente vai ajudar como se a gente não sabe? Exatamente. E às vezes eles ficam de pés e mãos atadas, e no futuro, quando elas forem falar, eles vão dizer, mas por que você nunca falou? E os maridos, às vezes, ficam se sentindo, os companheiros ficam se sentindo culpados, porque nunca ficou sabendo. E acaba trazendo uma culpa que não precisava. E isso não é mais tabu. Hoje em dia, a sociedade ela está bem aberta em relação a isso. E as mulheres que ainda não estão abertas, gente, isso não é vergonha. Você ter baixa de libido, isso não é vergonha. Isso é uma fase e vai passar. E a gente pode fazer isso, a gente pode melhorar. Existem fitoterápicos como tribulus terrestre, fenogrego, que eles ajudam. O magnésio em si, ele está... ele trabalha... o magnésio, ele trabalha em 300 funções do nosso organismo. E o magnésio, ele também ajuda você também, a sua parte do seu entendimento. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai procurar ajuda para que a gente viva essa plenitude, porque viver é tão bom. Por que a gente vai viver pela metade? É verdade. E isso é bem voltado isso aí. Gente, vocês não estão sozinhas, né? É verdade, não estão. Vocês não estão sozinhas. Tudo isso acontece com a gente também. Verdade. E mesmo nós aqui já tendo um entendimento, tanto na parte cognitiva, né, quanto na parte também de fisiológica, mas não adianta. Nós temos também nossas limitações, passamos por isso. Mas é sobre isso, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Porque vai passar. A gente teve a nossa fase da criança, a nossa fase da adolescência, a nossa fase da juventude. E cada fase teve as suas dificuldades, mas nós passamos. Nós vencemos. E olha a gente aqui. Exatamente. Então é isso que é importante. Esse podcast, eu queria muito trazer esse tema, porque é uma coisa que eu também tenho vivido, né? E uma coisa que a gente pode compartilhar para que essas mulheres, elas melhorem, sabe? E que tenham o entendimento que elas precisam buscar. Buscar como fala? Ajuda dos profissionais, buscar entendimento. Porque pesquisar. Se elas não entenderem o que elas estão passando, realmente ninguém vai ajudar. E ver os sintomas, porque, como eu falei... Os fogachos, eles são sintomas, a falha de memória é sintoma, o cansaço excessivo é sintoma, a irritabilidade é sintoma. Então, às vezes, a gente precisa conhecer os sintomas da menopausa também, para que a gente comece a trilhar esse caminho, para que a gente comece a entender, para que a gente busque ajuda.
Sim. Porque se a gente não souber, a gente não pode buscar ajuda. Por isso que é tão importante esse podcast de bate-papo, da gente procurar passar informações, porque a informação, ela liberta. E liberta, total. Quando a gente tem informação, a gente não fica no nosso casulo, a gente não é sucumbido, porque a partir do momento que a gente entende o que a gente está passando, a gente sabe aonde buscar ajuda. Isso. A gente sabe aonde que a gente pode ir, a gente sabe o que a gente pode fazer pela gente. Então é muito importante. Quem dera que outras mulheres conseguissem participar e conseguissem ver, meninas, vocês compartilhem para as outras mulheres, para suas amigas, porque a informação liberta. Quando a gente entende o que o nosso corpo está passando, quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, é muito mais fácil a gente conseguir procurar ajuda e a gente conseguir ajudar outras pessoas. E isso é muito bom, né? Muito bom, porque Muito às bom. vezes uma amiga sua não está vendo, mas você está vendo, você vai falar com aquela sua amiga. Agora eu entendo, você está passando isso, eu vi lá no podcast das meninas, da doutora Tatiana, e a doutora Vanessa estava lá, elas conversaram sobre isso. Espalhe, gente, porque Isso. quando a gente sabe a informação, se a gente guardar só pra gente é egoísmo. Claro que não pode, né? Tem que ser compartilhado, né? E até falo que a gente tem aquela conexão das mulheres, né? Que nós temos aquele grupo, a gente compartilha, nossa, eu tô total compartilhando. A gente compartilha tudo ali. Tudo. De moda à saúde. Exatamente, de tudo, né? Então é muito legal porque cada dia a gente aprende, né? Aprende. A gente não sabe tudo. Não tem como. Não sabe tudo. Ainda bem também, né? Ainda bem, senão a gente ia ser uma pessoa chata, né? Ainda bem, porque é muito legal você estar sempre aprendendo. Sempre se reciclando, né? E isso também na nossa idade, isso é muito legal também. Muito. Trabalhar a cabeça, estuda, e a gente faz alguma coisas que a gente nem sabia que a gente sabia fazer. Exatamente, Exatamente. É muita coisa que a gente descobre. A gente descobre que a gente agora tem que ser crossfiteira e não fazer crochê. Porque na idade das nossas avós, porque antigamente, as mulheres na nossa idade, antigamente faziam crochê. Hoje elas fazem crossfit. E a gente tem que entrar, Tem que entrar junto. Eu até vi um memezinho um dia desse, eu falei assim, poxa, eu queria ser, logo agora, na minha vez... Na minha vez eu tenho que fazer crossfit. Eu tenho que fazer tudo isso aí e ver que as mulheres tudo saradas, né? Da nossa idade. Logo na nossa vez que a gente queria fazer. Não. Mas ainda bem que a gente chegou nessa fase. Tá ótimo, Olha, tá porque ótimo. se a gente olhar para trás se a gente pegar fotos antigas das mulheres da nossa idade, eram umas mulheres assim com aparência mesmo de idosa. Hoje a gente fala assim, a gente passa aqui, quando a gente vai falar na nossa idade, as pessoas falam assim, não, mas vocês têm isso mesmo? Não, você tá brincando. Olha, isso é bom, gente, quando a gente escuta isso. Eu tenho uma foto da minha avó, né? E a minha avó com 45 anos, que é a idade que eu tô, né? De fato. Aí ela parecia ter uns 60 e pouco, mais ou menos. É isso mesmo. Gente, eu falei, nossa, minha avó, porque quando nós somos mais novinhos, né, assim, aí você olha assim e fala, nossa, é minha avó. Então, vó, a gente acha que é velho mesmo, acabou. Velho mesmo, acabou. Acabou. Mas depois que você vai entendendo que 40 e poucos anos, né, Júlia, minha filha tá aqui, tá, gente? Que não é velho. Velho, não é, Júlia, não é. Vamos na parte da negação. Então, nós não somos velhas, entendeu? Mas nós somos experientes, maduras, experientes. Não, mas se a gente olhar a foto e se a gente for olhar pra gente antigamente, quando a gente olhava a foto da nossa avó, a gente não queria chegar na idade delas. Isso. Porque a gente falava assim, gente, 45 anos, quando eu chegar nos 45, 50, eu vou estar uma velha. A gente não queria. Hoje não. A gente acha bom. Que a gente chegou, a gente olha assim, gente, estamos melhor do que muita menininha de 20 anos, tá? É verdade. Estamos dando de 10 a 0. É verdade. Mas né? Isso é bom, né? Isso é bom. É bom. E quando a Júlia chegar na nossa idade, você vai estar melhor do que a gente, Júlia. Você vai olhar para nossa foto e vai dizer assim, gente mas olha... Elas estavam... Minha mãe tinha cara de velha. Tinha cara de velha. Olha a minha cara, porque você vai estar melhor do que a gente, muito melhor. É isso. Porque a tendência é a gente melhorar. A nossa geração ir melhorando, e aperfeiçoando, e cuidando muito mais da saúde. E vendo que a longevidade é isso, é você viver bem e envelhecer bem. Então, a tendência é cada vez ficar melhor. Sim. Cada vez cuidar mais da aparência. As tecnologias estão aí para isso. A estética está aí para isso, gente. Aí, tá vendo, gente? A estética está aí para isso, para ser
ser cuidada, para a gente colocar em prática o que a gente já tem de melhor, porque nós já estamos bem, a gente só precisa aperfeiçoar o que nós já temos. E de forma saudável. Doutora Vanessa, fala pra gente aí, porque eu também tô querendo ir lá no seu consultório, tá? Fala pra gente o endereço aí direitinho, tá? Passa pra... a gente vai colocar, nós vamos colocar lá o teu Instagram. Lá embaixo lá no podcast, tá? Pro pessoal te seguir. Isso E também marcar as consultas para cuidar de vocês. Gente, meu Instagram foi muito bom. Deixa eu primeiro agradecer. Muito obrigado, doutora Tatiane, pela essa oportunidade, por nós estarmos aqui conversando, porque passou tão rápido. É uma conversa, Uma conversa, passou muito rápido, porque é muito bom quando a gente pode compartilhar conhecimento. Sim. Foi como eu falei, a gente não sabe de tudo, a gente está todo dia se aperfeiçoando, melhorando, porque o nosso intuito é esse mesmo, cuidar de pessoa, cuidar de mulheres, cuidar para que a gente tenha longevidade, para que o meu tema, que eu sempre falo isso para minhas pacientes, eu cuido de dentro para fora, porque nós não somos pedaços, nós somos um todo. Então esse é o meu prazer, cuidar de mulheres, cuidar de pessoas, para que mulheres vivam de forma saudável, vivam de verdade, vivam a plenitude. Então muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Vocês que vão estar participando conosco, que vão estar vendo esse podcast, que seja o primeiro de muitos, que nós vamos trazer outras novidades. A doutora Tatiana vai trazer outras mulheres aqui que vão dividir conhecimento com vocês, vão dividir conhecimentos com a gente. Então, se vocês quiserem me seguir, me sigam lá no meu Instagram, é DRA, Vanessa _Farma, o meu Instagram e meu Facebook. Também eu atendo na Costa Azul, ali na Avenida Roberto Silveira, ali na Costa Azul, no edifício Elisa, sala 203. Elas vão deixar meu telefone de contato aqui no nosso podcast, tá? E vai ser um prazer poder cuidar de vocês. Como eu já me apresentei, eu sou farmacêutica clínica, esteta, e sou especializada em ozonioterapia também. Então, eu cuido dessa parte da integrativa. Eu cuido de forma integrativa, de dentro para fora. Até porque saúde, ela só existe quando ela é de dentro para fora, e a estética também. Não existe uma estética quando o seu corpo não está saudável. É igual eu falo para minhas pacientes, é igual sepulcro caiado. Bonito por fora, mas todo estragadinho por dentro. Então não adianta a gente colocar um bioestimulador, você investir no seu bioestimulador se você tiver com a sua glicose lá em cima. A sua glicose vai degradar o seu bioestimulador. Não adianta você investir em fios de PDO. Se a sua glicose estiver alta, você não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua insulina, a sua glicose ele vai degradar o seu fio de PDO. Então tudo é um conjunto. Então me siga lá nas minhas redes sociais, vai ser um prazer cuidar de você, vai ser um prazer cuidar da sua família, vai ser um prazer cuidar das suas amigas, mulheres, 35 mais. É isso aí. Que é a partir dos 35. E é isso aí, gente. Hoje eu encerro também com uma mensagem legal, sabe? Que a menopausa, ela não é o fim de uma história, é o encerramento de um capítulo e o início de outro, né? Marcado, né? Pela sabedoria, pelo conhecimento, autenticidade. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. Então, não entendam que isso é o fim da sua vida, não entendam que isso acabou, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais forças para poder sair do neutro, né? E, faz o básico, né? Faz o básico. Funciona. O básico funciona, entendeu? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu agradeço muito a doutora Vanessa. Muito obrigada. Maravilhosa, gente. Vocês viram aí, né? Ela é maravilhosa. Então, sigam a gente aí na nossa rede social. Compartilha também com muitas mulheres aí que vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas mulheres aí que estão passando pela mesma situação. Compartilhe esse vídeo também, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade e é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo.